O milionário ficou em choque ao ver o menino de rua com o medalhão que só sua esposa morta conhecia. A noite estava silenciosa quando Eduardo Martins, um dos homens mais ricos do país, decidiu deixar a rotina agitada dos negócios e sair para um passeio noturno. O luxo do mundo ao seu redor parecia distante enquanto ele caminhava pelas ruas movimentadas da cidade. A noite estava fria, e ele sentia a brisa cortante no rosto, mas algo dentro dele o impelia a estar ali, no meio do caos, onde normalmente nunca se arriscaria a pisar. Ele não sabia exatamente o que o fazia se afastar do conforto de sua mansão, mas o sentimento de vazio o consumia. Isabela, sua esposa amada, falecera tragicamente há 7 anos, deixando um buraco em seu coração que ele nunca soubera como preencher. O luto que ele carregava era profundo, e por mais que as mulheres que se passavam em sua vida tentassem preencher esse vazio, nenhuma delas tinha o brilho de Isabela. Foi então que ele o viu. Lucas, um menino de rua, com olhos profundos e tristes, sentado em um canto escuro de uma viela. Sua aparência era a de qualquer criança que a vida não poupou, mas havia algo de peculiar nele. Quando Eduardo se aproximou, o garoto levantou a cabeça, e o que seus olhos refletiam parecia uma alma velha, já marcada pelas dificuldades da vida. Mas o que mais chamou a atenção de Eduardo foi o medalhão que o menino usava. O medalhão brilhava suavemente sob a luz fraca de um poste de rua. Ele era único, com detalhes que Eduardo imediatamente reconheceu. Era o mesmo que ele havia dado a Isabela no dia do casamento. O mesmo medalhão que ela usava todos os dias. O choque foi imediato e inexplicável. A respiração de Eduardo se acelerou e um frio percorreu sua espinha. Como aquele menino, em pleno fim de noite e no meio de uma rua suja, estava usando algo tão íntimo, tão pessoal, que só Isabela conhecia. O que estava acontecendo? Como ele podia explicar o impossível diante dos seus olhos? Eduardo olhou para o menino e, sem saber o que dizer, perguntou de forma quase automática: "Onde conseguiu isso?" Lucas, com um olhar desconcertado, olhou para o medalhão e depois fixou seus olhos em Eduardo. A expressão dele estava carregada de mistério, mas também de uma serenidade que o confundia ainda mais. "É meu... Encontrei na rua, faz tempo já." Sua voz era suave, mas a resposta não fazia sentido algum para Eduardo. O milionário sentiu o estômago embrulhar. Ele estava ali, diante de uma criança de rua, com um pedaço de sua vida, de seu amor perdido, pendurado em seu pescoço. Ele não podia acreditar no que estava vendo, mas algo dentro de si sabia que este encontro não era por acaso. Este menino tinha algo a ver com o que acontecera a Isabela, e Eduardo estava determinado a descobrir a verdade, não importando o preço que teria que pagar. Mas antes que ele pudesse fazer mais perguntas, Lucas se levantou e, com um olhar rápido e nervoso, deu as costas e desapareceu na escuridão da noite. Eduardo ficou parado, com o medalhão brilhando na memória de seu coração. Uma sensação de desespero começou a tomar conta dele. Ele não sabia ainda, mas este encontro mudaria sua vida para sempre. Eduardo mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente estava cheia de pensamentos que ele não sabia como processar. O encontro com o garoto, Lucas, e o medalhão que ele carregava o trouxeram de volta a uma época que ele pensava ter enterrado no fundo de sua alma. Ele não conseguia entender como aquele menino, aparentemente perdido nas ruas, poderia estar usando o mesmo símbolo que significava tanto para ele. Era impossível não pensar em Isabela. O choque do acidente que a levou ainda estava gravado em sua memória como se tivesse acontecido ontem. O sorriso radiante de sua esposa, sua risada alegre que preenchia os espaços vazios da casa, tudo havia desaparecido em um instante cruel e sem explicação. Isabela fora tudo para ele, não apenas a esposa, mas a sua vida. Sem ela, tudo perdeu o sentido. A dor da perda o havia engolido e ele se afundara nos negócios. Tornara-se um homem focado,
uma máquina de tomar decisões financeiras e operacionais. Não havia tempo para sentir. Não havia espaço para o luto. Ele sempre acreditou que essa era a única maneira de seguir em frente. Mas, com o tempo, ele percebeu que a dor nunca desapareceu de verdade, ela apenas se disfarçou. O dia amanheceu sem grande diferença. A cidade lá fora estava acordando, enquanto Eduardo ainda estava preso nas sombras do seu próprio pensamento. Ele se levantou da cama, o peso de um vazio que parecia cada vez mais insuportável. Olhou para o lado da cama onde Isabela costumava dormir. A sensação de que ela estava ali, de que algo ainda a ligava àquele quarto, era forte demais para ser ignorada. Ele olhou ao redor. A decoração luxuosa da casa que ela adorava. A coleção de quadros com paisagens de diferentes lugares do mundo. Tudo isso parecia agora parte de um cenário vazio. Ele caminhou até a janela de seu escritório, uma vista panorâmica da cidade que ele possuía, mas que não lhe dava mais prazer. Observou os carros circulando, as pessoas indo e vindo em suas rotinas cotidianas e por um breve momento se imaginou ali, em meio a tudo aquilo, sem a dor. Era um pensamento que raramente lhe ocorria. Ele sempre se via afogado nas lembranças, preso ao que não podia mais ser recuperado. Aquela sensação de vazio que ele sentia desde a morte de Isabela tomou conta dele mais uma vez. Por mais que ele tentasse escapar dela com negócios e relacionamentos passageiros, a dor sempre voltava. Mas naquele momento, a dor estava acompanhada de algo mais. Uma sensação de urgência, algo que o fazia querer ir atrás de algo que ele nem sabia o que era. O garoto. Lucas. Eduardo não conseguia tirar o menino da sua mente. Ele sabia que aquele encontro não havia sido um acaso. Ele estava convencido de que o medalhão era a chave para desvendar algum mistério, ou talvez um sinal. Mas um sinal de quê? Ele não sabia, mas estava decidido a descobrir. Ele não podia simplesmente deixar as coisas assim. Algo em seu coração lhe dizia que a história de Lucas estava de alguma forma conectada à morte de Isabela. Ele não sabia como, mas havia algo no olhar do menino, naquela serenidade desconcertante que parecia falar diretamente ao seu coração. O primeiro impulso de Eduardo foi recorrer à polícia. Ele chamou sua secretária e pediu que iniciasse uma investigação sobre o garoto. Mas, para sua surpresa, não havia registros de ninguém chamado Lucas nas ruas que ele indicou. Não havia desaparecimentos recentes nem qualquer informação sobre o menino de rua com o medalhão. Isso o deixou mais intrigado. Decidido a continuar sua busca, Eduardo decidiu sair por conta própria. Ele não confiava totalmente nas investigações da polícia, que pareciam sem rumo. Ele se lembrava das ruas, das vielas onde o menino havia desaparecido, e sabia que só lá ele poderia encontrar alguma pista. Ele trocou o terno elegante por uma roupa mais simples e pegou o carro, dirigindo até o local onde vira Lucas pela última vez. A cidade, à medida que ele se aproximava das áreas mais pobres, parecia mudar. O luxo e a modernidade davam lugar a ruas estreitas, escuras, com prédios antigos e mal conservados. Ali as pessoas passavam apressadas, com olhares desconfiados, como se a pobreza e a luta pela sobrevivência fossem algo que todos conheciam demais. Eduardo, embora acostumado com o mundo dos ricos, sentia-se deslocado. Ele nunca imaginou que algum dia estaria ali, procurando por um garoto perdido nas sombras. Ele estacionou o carro em uma rua tranquila, onde as casas de madeira eram velhas e maltratadas pelo tempo. Desceu do veículo e, sem saber exatamente o que procurar, caminhou pelas ruas em busca de alguma pista. O céu estava nublado e uma leve garoa começou a cair. Eduardo sentiu o frio da noite chegar aos seus ossos, mas a sensação de urgência não o deixou parar. Por algumas horas, ele caminhou sem encontrar nada. Não havia sinais de Lucas, nem qualquer pista do garoto. O cansaço e a frustração começaram a tomar conta dele, mas ele se forçou a continuar. Era como se algo dentro dele não pudesse descansar,
enquanto não descobrisse o que estava por trás daquela estranha conexão entre o menino e o medalhão. O silêncio da noite parecia ficar cada vez mais pesado. Quando já estava prestes a desistir, ele viu algo ao longe. Uma figura pequena, andando pela calçada, carregando algo brilhante no peito. Era Lucas. Ele não parecia estar com pressa. Apenas caminhava como se soubesse exatamente para onde ia. Eduardo respirou fundo e, com o coração batendo mais forte, se aproximou do garoto mais uma vez. O que ele faria agora? Como explicaria o que estava acontecendo? Ele sabia que não tinha mais tempo a perder. Eduardo observava Lucas de longe, seu coração batendo acelerado, uma sensação estranha e indescritível tomando conta dele. O menino caminhava tranquilamente, o medalhão ainda pendurado no pescoço, refletindo a luz suave da lâmpada de rua. Eduardo sabia que estava perto de algo muito maior do que imaginava, mas a pergunta que o atormentava era: o que ele deveria fazer a seguir? Ele se aproximou lentamente, sem pressa, como se quisesse garantir que aquele momento fosse o certo. Lucas, por sua vez, parecia não perceber a presença de Eduardo até que ele finalmente chamou, com uma voz baixa e cautelosa. Ei, garoto, você sabe o que é isso? Eduardo apontou para o medalhão, sua voz tensa, mas ainda cheia de curiosidade. Lucas parou imediatamente. Eduardo percebeu que o menino estava atento, seus olhos castanhos escuros fixando-se nele, como se o reconhecesse de algum lugar. Mas havia algo mais nos olhos de Lucas. Algo difícil de decifrar. Um tipo de reconhecimento, mas ao mesmo tempo uma defesa, como se ele soubesse que Eduardo estava ali com uma missão. O silêncio entre eles foi pesado, e Eduardo teve que fazer um esforço para manter a calma. Ele não sabia como abordá-lo, como explicar a ele o que o havia levado até ali. Mas algo em Lucas, na sua aparência, na expressão de seus olhos, fez Eduardo sentir que ele não estava apenas em busca de uma resposta para um mistério. Não, ele estava em busca de uma verdade, de algo que poderia mudar sua vida para sempre. O que você quer? A voz de Lucas era firme, mas havia uma curiosidade escondida atrás da frieza. Ele olhou para Eduardo com uma mistura de desconfiança e algo mais. Eu vi o que você tem no pescoço, disse Eduardo, tentando manter a voz estável. Esse medalhão. Ele pertencia a uma pessoa muito importante para mim. Ela morreu há 7 anos. Você sabe de onde ele veio? Lucas olhou para o medalhão, seus dedos tocando suavemente a peça, como se a estivesse reconhecendo. Eduardo percebeu a hesitação do menino, a forma como ele parecia ponderar suas palavras. Era como se ele estivesse buscando a melhor maneira de responder, de não revelar demais. Algo estava errado, mas Eduardo não sabia o quê. Esse medalhão. Ele pertencia a uma pessoa muito importante para mim. Ela morreu há 7 anos. Você sabe de onde ele veio? Lucas olhou para o medalhão, seus dedos tocando suavemente a peça, como se a estivesse reconhecendo. Eduardo percebeu a hesitação do menino, a forma como ele parecia ponderar suas palavras. Era como se ele estivesse buscando a melhor maneira de responder, de não revelar demais. Algo estava errado, mas Eduardo não sabia o quê. Não é meu, respondeu Lucas finalmente com a voz mais suave. Eu o encontrei. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Encontrou? O que isso significava? O garoto não parecia estar mentindo, mas o fato de o medalhão estar com ele era uma coincidência demais para ser ignorada. Como seria possível que aquele garoto tivesse encontrado o mesmo objeto que Eduardo havia dado a Isabela, sua esposa? Onde você encontrou? Eduardo perguntou, tentando manter a calma. Ele estava mais determinado do que nunca a descobrir a verdade. Lucas hesitou antes de responder. Ele olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém os observava, e então sussurrou. Eu estava no lixo na rua de cima. Vi um homem jogando fora. Parecia algo importante, então peguei.
Eduardo não acreditava no que estava ouvindo. O que um homem jogando um medalhão valioso no lixo significava? E como Lucas, um garoto perdido, soubera que ele deveria pegar aquele medalhão? O menino deu um passo atrás, olhando para Eduardo com uma expressão que misturava cautela e uma pitada de medo. Ele estava claramente desconfortável, mas não parecia querer fugir. "Quem é você?" perguntou Lucas, a voz um pouco mais baixa agora, mas ainda firme. "Por que está me seguindo?" Eduardo sentiu o peso das palavras. Ele sabia que a situação estava começando a ficar cada vez mais estranha, mas a verdade precisava ser descoberta. Ele não poderia recuar agora. "Meu nome é Eduardo", respondeu ele, olhando nos olhos do garoto. "Eu sou o marido de Isabela. Eu preciso saber o que você sabe sobre o medalhão." Lucas olhou para Eduardo, um misto de confusão e surpresa em seus olhos. Era óbvio que o nome de Isabela significava algo para o garoto. Mas o que exatamente ele sabia? Eduardo podia sentir que Lucas estava segurando algo importante, algo que poderia finalmente explicar o mistério que o perseguia há anos. "Isabela?" O nome de sua esposa saiu da boca de Lucas como uma interrogação, como se ele estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça. Você conhecia ela?" Eduardo balançou a cabeça, uma dor crescente em seu peito. Ele sentia que estavam se aproximando de algo profundo, mas o garoto ainda parecia relutante. "Sim, eu a conhecia", disse Eduardo, tentando manter a voz firme, apesar da confusão. "Ela era minha esposa, e esse medalhão, ele é tudo o que me restou dela. Eu preciso entender por que você o tem. Você pode me ajudar?" Lucas não respondeu de imediato. Ele olhou para o medalhão mais uma vez, tocando-o com os dedos, seus olhos perdidos em algum lugar distante. Eduardo esperava uma resposta, mas o silêncio do menino parecia pesar ainda mais do que as palavras. O garoto estava lutando com algo dentro de si, algo que ele não queria revelar. "Eu não sei como explicar", disse Lucas finalmente, sua voz cheia de hesitação. "Mas eu vi ela. Ela me disse que o medalhão era importante, que ele deveria ser guardado até o momento certo. Ela me disse que o entregaria para alguém, mas eu não sabia quem." Eduardo sentiu uma onda de choque tomar conta dele. O que Lucas estava dizendo? Como Isabela poderia ter falado com ele? Como ela poderia ter dado uma missão a um garoto na rua? A mente de Eduardo girava, tentando compreender tudo, mas estava difícil de processar. Ele sentiu as palavras de Lucas se transformarem em uma grande bola de neve, rolando descontroladamente até ele. "Você viu Isabela?" Eduardo perguntou, sua voz agora quase inaudível, como se ele não acreditasse no que estava ouvindo. Lucas acenou com a cabeça, mas não disse mais nada. Ele olhou para Eduardo com uma expressão de pena, como se estivesse tentando decidir se deveria ou não dizer mais. A angústia no olhar do garoto fez o coração de Eduardo acelerar ainda mais. O que estava acontecendo? Como Isabela poderia ter deixado esse garoto com uma missão tão misteriosa, uma missão que estava ligada a ele? E por que o medalhão fora dado a Lucas, em vez de ser mantido junto a ele como uma lembrança de sua amada? Eduardo sentiu que estava à beira de uma grande revelação. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre a morte de Isabela. O coração de Eduardo batia descontroladamente enquanto ele observava Lucas, que ainda estava em silêncio, com os olhos fixos no medalhão. O que mais aquele garoto sabia? O que ele estava tentando esconder? Eduardo precisava de respostas e sabia que o momento havia chegado. "O que mais você sabe?" ele perguntou novamente, mais insistentemente agora, sem poder disfarçar a urgência em sua voz. Lucas, ainda hesitante, olhou para o medalhão em suas mãos. Ele parecia ter uma batalha interna, como se estivesse tentando decidir o quão profundo ele deveria ir.
O garoto estava claramente incomodado com a intensidade das perguntas de Eduardo, mas, ao mesmo tempo, havia algo nos olhos de Lucas que fazia Eduardo sentir que ele estava prestes a descobrir algo importante. "Eu vi sua esposa", disse Lucas, a voz hesitante. "Ela estava comigo naquela noite, quando encontrei o medalhão." Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isabela, sua esposa, havia morrido há 7 anos. Como era possível que ela tivesse estado com o menino na mesma noite em que ele encontrou o medalhão? Um frio percorreu a espinha de Eduardo e uma mistura de incredulidade e dor tomou conta dele. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Eduardo falhou um pouco, mas ele a endireitou rapidamente, tentando manter o controle. "Como ela estava com você?" Lucas parecia incomodado, os olhos agora evitando o contato direto com os de Eduardo. Ele deu um passo para trás como se estivesse procurando por algo que o ajudasse a encontrar as palavras certas. "Eu não entendo muito bem", continuou Lucas. "Ela apareceu na minha frente de repente uma noite depois de eu ter encontrado o medalhão. Ela me falou que o medalhão era importante e me pediu para guardá-lo até alguém vir buscar." Eduardo mal conseguia processar as palavras de Lucas. Como era possível que Isabela, uma mulher dada como morta, tivesse falado com o menino? Ela sempre foi uma mulher de fé, mas isso parecia algo impossível, além do sobrenatural. "Você está me dizendo que Isabela apareceu para você depois que o encontrou?" Eduardo perguntou com a voz rouca. Ele não sabia se queria acreditar no que estava ouvindo ou se isso era apenas algum tipo de delírio causado pela dor que ele carregava. Lucas acenou com a cabeça, um gesto simples, mas carregado de uma gravidade silenciosa. "Eu sei que soa louco, mas ela me falou coisas que ninguém mais saberia. Sobre você, sobre o medalhão, sobre a vida dela. Eu não entendo como isso é possível, mas foi real. Eu não queria contar nada a ninguém. Mas quando você apareceu com essa mesma dor nos olhos, eu sabia que você tinha o direito de saber." O ar ao redor deles parecia denso, como se o tempo tivesse desacelerado. Eduardo estava começando a sentir uma pressão crescente no peito, como se algo estivesse se desvelando diante dele. Ele podia sentir a verdade, mas ela estava se escondendo, como uma sombra que se recusa a sair à luz. "O que mais ela disse?" Eduardo forçou, tentando manter sua voz firme, mas uma sensação de desesperança o estava consumindo. Lucas respirou fundo, encarando o chão, antes de voltar os olhos para Eduardo. "Ela me disse que o medalhão não era apenas um objeto. Ele estava ligado a algo maior. Algo que você ainda não sabia. Ela falou sobre um segredo, algo que ela não pôde te contar antes de morrer. Ela queria que você soubesse a verdade, mas não tinha tempo. Então, ela me pediu para entregar o medalhão a você no momento certo." A confusão tomou conta de Eduardo. Ele não entendia. Como Isabela poderia ter guardado um segredo tão profundo e ao mesmo tempo confiado a um menino de rua a missão de entregar a chave para esse mistério? Ele sabia que havia algo grande em jogo, algo que estava prestes a ser revelado. Mas o quê? O que mais Isabela sabia que ele ainda não sabia? "Mas como ela sabia que eu estaria aqui nesse momento?" Eduardo perguntou, sua mente girando com milhares de perguntas. "Como você sabia que eu viria até você?" Lucas olhou para o medalhão novamente, seus dedos acariciando suavemente a superfície do objeto. Ele estava quieto por um momento, como se estivesse se preparando para falar algo muito sério, algo que mudaria tudo. "Ela não me disse exatamente quando você chegaria", disse Lucas, com uma expressão misteriosa. "Mas ela me disse que um dia você viria atrás do medalhão. Ela falou que você estaria em busca de algo que, quando fosse encontrado, mudaria tudo. Ela sabia que esse dia chegaria, e quando chegasse, o medalhão teria que ser entregue para você. Eu não sei porquê, mas ela acreditava que esse momento era crucial." E
Ela me disse que a verdade estava ligada ao passado. Não ao passado que você conhece, mas a um passado que você não se lembra. As palavras de Lucas caíram sobre Eduardo como uma avalanche. O que isso significava? O passado que ele não se lembrava? Ele olhou para o medalhão mais uma vez, e a sensação de que havia algo profundamente enraizado naquele objeto crescia. Ele havia dado esse medalhão a Isabela como uma lembrança do amor deles, mas agora ele estava começando a perceber que o significado dele era muito maior. O que isso tudo significa? Eduardo sussurrou, mais para si mesmo do que para o menino. O que Isabela queria que eu soubesse? Por que ela me escondeu algo tão grande? Lucas deu um passo para trás, como se a conversa estivesse pesando demais para ele. A tensão no ar era palpável. Ele olhou para Eduardo uma última vez e disse com um tom mais grave: Eu não posso responder a todas as suas perguntas, mas o que eu sei é que você não pode ignorar o que está por trás disso. O passado, ele ainda não acabou. E o que aconteceu com sua esposa não é o fim. Eduardo sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. As palavras de Lucas soaram como um eco, como se ele estivesse ouvindo a voz de Isabela. Algo muito grande estava prestes a ser revelado, e Eduardo sentia que estava em um caminho sem volta. Ele deu um passo para frente, encarando o garoto com uma intensidade que não conseguia esconder. Ele precisava saber a verdade. Não importava o que fosse. Eu preciso saber o que aconteceu com Isabela, disse Eduardo, sua voz agora cheia de determinação. E eu preciso saber o que isso tudo significa. A noite estava quieta, mas dentro de Eduardo, uma tempestade de emoções o consumia. O que Lucas havia dito não saía de sua cabeça. O passado que você não se lembra. Essas palavras ecoavam em sua mente como um sino que tocava sem parar. O que Isabela queria dizer com isso? Havia algo mais, algo profundo, que ele não conseguia alcançar. O medalhão estava ligado a uma verdade enterrada. Uma verdade que Isabela tentou esconder, mas que agora estava prestes a vir à tona. O ar da cidade estava gelado, e Eduardo se afastou de Lucas, sentindo o peso do segredo que ele acabara de descobrir. Olhou para o medalhão nas suas mãos, o mesmo objeto que ele tinha dado a Isabela. Como poderia ser apenas uma lembrança de amor? Ele estava começando a questionar tudo, a sua vida, o seu casamento, até mesmo sua memória. Havia algo que ele não sabia, algo que Isabela sabia, mas que não tinha podido lhe contar. Por que ela havia guardado esse segredo por tanto tempo? E por que agora, depois de sua morte, ele estava começando a desvendar esse mistério? Ele se sentou na beira de uma calçada, as luzes da cidade piscando suavemente à sua frente, tentando organizar seus pensamentos. Ele olhou para o medalhão mais uma vez, os detalhes delicados da joia refletindo a luz da rua. Como um objeto tão simples poderia conter tanta dor e mistério? Lucas, que permanecia a seu lado, parecia mais calmo agora, mas seu olhar ainda era carregado de tristeza. Ele sabia mais do que estava dizendo, isso era óbvio. Eduardo podia ver nos olhos do garoto que ele estava retendo algo importante, algo que poderia mudar tudo, mas ele não sabia se Lucas estava pronto para revelar mais. Isabela, Eduardo murmurou, fechando os olhos por um momento. O que você queria que eu soubesse? O que você estava escondendo de mim? O menino parecia sentir o peso da pergunta, e a hesitação que tomou conta de Lucas era quase palpável. Ele estava lutando com algo dentro de si, como se estivesse preso a uma verdade que não queria compartilhar. Mas, de alguma forma, Eduardo sabia que o garoto não tinha escolha, a não ser contar o que sabia. Lucas começou, a voz trêmula. Eu sei que isso vai soar louco, mas... Aquela noite em que encontrei o medalhão, não foi só ela que apareceu para mim. Havia algo mais, alguém mais. Eduardo levantou o olhar, surpreso. Seus olhos se encontraram com os de Lucas, tentando ler a expressão do garoto.
Alguém mais? Quem? Ele perguntou, sentindo o frio da noite se intensificar à medida que a tensão crescia. O que você está tentando me dizer? Lucas deu um passo atrás, olhando ao redor como se tivesse medo de ser ouvido. Ele estava claramente se sentindo desconfortável, mas sabia que precisava contar. Algo dentro dele, talvez um senso de lealdade a Isabela, estava o impulsionando a ser sincero. Era um homem. Ele estava com ela naquela noite, na mesma hora em que o medalhão apareceu para mim. Ele falou que tinha a ver com o passado de sua esposa, algo que ela não queria que você soubesse. Eduardo sentiu sua respiração ficar mais pesada. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um homem? Quem era ele? O que ele tinha a ver com Isabela? E por que ela não havia contado nada sobre ele? Esse homem, O que mais ele disse? Eduardo forçou a voz a sair, apesar de sentir um nó crescente na garganta. Lucas olhou para o medalhão novamente, a memória ainda vívida em sua mente. Ele estava claramente pensando se deveria ou não continuar a revelar o que sabia. Ele disse que Isabela fazia parte de algo maior, algo que ela não podia te contar. Ele disse que havia segredos e que o que você pensava saber sobre o passado dela não era o que parecia. Ela estava envolvida em algo perigoso, algo que ele não quis explicar direito. Mas ele me alertou para nunca contar nada para ninguém. Eduardo sentiu o mundo ao seu redor começar a girar. Isabela envolvida com algo perigoso? A mulher que ele havia amado por toda a vida, que ele acreditava ser inocente e pura, envolvida em algo misterioso e sombrio? Ele não conseguia processar tudo isso. Ele precisava de respostas. Não podia mais viver na escuridão. Eu preciso saber mais. Eu preciso entender o que Isabela estava escondendo. Quem era aquele homem? Ele perguntou, agora com uma urgência crescente na voz. Lucas balançou a cabeça, com os olhos baixos, como se estivesse se despedindo de algo muito importante. Eu não sei o nome dele. Ele desapareceu depois daquela noite. Mas ele me disse uma coisa, que o segredo estava em algo muito antigo, algo que envolvia o medalhão e algo que Isabela tinha feito, mas que você nunca soube. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Ele estava começando a perceber que toda a sua vida, tudo o que ele acreditava ser verdade sobre sua esposa, poderia ser uma mentira. E ele estava mais perto do que nunca de descobrir o que realmente havia acontecido. O que ela fez? O que você está dizendo, Lucas? Ele perguntou, agora mais impaciente, tentando controlar a raiva e a confusão que estavam crescendo dentro de si. Mas Lucas estava em silêncio, como se estivesse esperando o momento certo para revelar a última peça do quebra-cabeça. O garoto olhou para Eduardo uma última vez, antes de responder com um olhar que parecia pesar uma eternidade. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que o passado de Isabela não é o que você pensa. E o que ela fez? Você não pode entender ainda. Eduardo sentiu uma onda de desespero. Ele estava prestes a desmoronar sob o peso dessa revelação. Tudo o que ele pensava saber estava prestes a se transformar em algo irreconhecível. O mistério estava diante dele, e ele sabia que não havia mais volta. Ele teria que enfrentar a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Eduardo estava paralisado, as palavras de Lucas ainda ecoando em sua mente. O passado de Isabela era um labirinto de mentiras e segredos. Como ela poderia esconder algo tão grande de ele, seu marido? O medo e a frustração começaram a tomar conta dele. Ele sentia que estava à beira de descobrir uma verdade que poderia destruir tudo o que ele acreditava ser verdadeiro sobre sua vida e sua esposa. A noite parecia ter se estendido para uma eternidade. Ele olhou para Lucas, cujos olhos estavam marejados, mas que mantinha uma expressão de alguém que sabia mais do que estava dizendo. O garoto estava claramente lutando para revelar mais, mas Eduardo não tinha mais paciência para esperar. Lucas,
Você precisa me dizer tudo o que sabe. Sua voz saiu mais alta do que ele pretendia, carregada de desespero. Não há mais tempo para joguinhos. Eu preciso entender o que aconteceu. Lucas deu um passo para trás, ainda tentando processar a intensidade da situação. Ele parecia hesitar, mas algo dentro dele o fez continuar, como se a verdade devesse ser revelada. Finalmente, ele falou, a voz baixa e tensa. Eu sei quem ele era. O homem da noite em que o medalhão apareceu para mim. Ele não era qualquer pessoa, Eduardo. Ele era alguém importante, alguém da sua família. Eduardo sentiu um choque atravessar seu corpo. Alguém da sua família? Como isso seria possível? Ele nunca tinha ouvido falar de ninguém que pudesse estar envolvido com Isabela dessa forma. A ideia de que alguém da sua própria família estava ligado a esse segredo era inconcebível. Alguém da minha família? Como assim? Quem era ele? Eduardo perguntou, quase sem fôlego, incapaz de acreditar no que ouvia. Lucas olhou para o chão como se não tivesse coragem de continuar. Mas ele sabia que a revelação era inevitável. O homem que estava com Isabela naquela noite, ele se chamava Gabriel, e ele era o irmão do seu pai. Ele foi dado como morto há muitos anos, mas ele estava vivo o tempo todo. Eduardo congelou. A menção do nome Gabriel trouxe à tona uma avalanche de lembranças. Ele se lembrava vagamente de seu pai falando sobre um irmão perdido, alguém que havia desaparecido quando Eduardo ainda era criança. Mas a ideia de que ele estivesse vivo o tempo todo, escondido, era algo que nunca tinha imaginado. Gabriel, meu tio? Mas como ele pode estar vivo? Ele foi dado como morto. Todos esses anos ninguém mencionou nada sobre ele. Eduardo disse, a incredulidade em sua voz. Lucas suspirou antes de olhar para Eduardo com um olhar grave. Ele não queria ser encontrado, e Isabela sabia disso. Ele estava envolvido em algo perigoso, algo que ninguém podia saber. Mas quando ele apareceu para ela, ela o ajudou. E esse medalhão, ele tem mais a ver com tudo isso do que você imagina. Eduardo sentiu sua cabeça girar. Ele não conseguia processar o que estava ouvindo. Seu tio, que ele acreditava estar morto, havia estado em algum lugar nas sombras, escondido por todos esses anos. E Isabela? Ela estava envolvida nisso, e agora ele estava descobrindo que sua esposa tinha uma conexão profunda com essa história. Mas por que ela havia escondido isso dele? Por que ela não me contou? Eduardo perguntou, a voz rouca de dor. Por que ela não confiou em mim? Lucas olhou para Eduardo com uma expressão de compreensão, mas também de tristeza. Isabela fez o que fez para te proteger, Eduardo. Ela sabia que, se você soubesse, você nunca aceitaria o que estava acontecendo. Ela não queria que você fosse arrastado para tudo aquilo, para o perigo que seu tio estava envolvido. Ela fez tudo para manter você longe disso. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Isabela, a mulher que ele amava, havia tomado decisões em segredo, acreditando que estava o protegendo. Mas será que ela realmente o estava protegendo? Ou estava simplesmente escondendo a verdade, esperando que ele nunca descobrisse o que havia acontecido? Ele olhou para Lucas, sentindo uma onda de impotência. Então, meu tio estava vivo. E ela me escondeu tudo isso. Eu não posso acreditar que ela não me contou a verdade. Porque ela me tratou como se eu fosse incapaz de lidar com isso. Lucas deu um passo mais perto de Eduardo, olhando-o nos olhos com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Eu sei que você está chocado, mas a verdade é que Isabela amava você demais para colocar sua vida em risco. O segredo de Gabriel não era algo simples. Ele estava envolvido com coisas que poderiam destruir tudo ao seu redor. Isabela se sacrificou por você, Eduardo. E agora, com a sua morte, você precisa entender o que realmente aconteceu. Eduardo sentiu um peso enorme em seus ombros. Ele estava começando a perceber que,
Mesmo em sua morte, Isabela ainda estava protegendo-o. Ela havia escondido tudo isso, não porque queria enganá-lo, mas porque acreditava que ele não seria capaz de viver com essa verdade. O que ela sabia era algo tão profundo, tão perigoso, que ela preferiu carregar esse fardo sozinha. A frustração e a dor de Eduardo aumentaram ainda mais. Ele sentiu que estava em um ponto sem volta. Ele precisava entender o que seu tio Gabriel estava envolvido, o que mais Isabela havia escondido. Mas para isso, ele precisaria voltar para onde tudo começou. A noite em que o medalhão apareceu, a noite em que tudo começou a mudar. Ele sabia que a resposta estava ali. Ele só precisava ir atrás dela. Eduardo estava em pé, parado no centro da sala, o rosto marcado por uma mistura de raiva e desespero. Tudo o que ele acreditava ser verdade sobre sua vida, sobre sua esposa, estava sendo destruído em pedaços. Isabela havia ocultado tantos segredos, e agora ele começava a perceber que seu amor por ela, tão genuíno, talvez estivesse construído sobre uma mentira. Ele não conseguia mais confiar nem em seus próprios pensamentos. Ele olhou para Lucas, que estava em silêncio, a expressão sombria. O jovem parecia entender mais do que estava disposto a dizer. Era óbvio para Eduardo que Lucas sabia mais do que estava revelando. Eles estavam em um ponto crucial, onde a verdade, ainda que dolorosa, precisava ser exposta. Era a única maneira de dar sentido a tudo o que estava acontecendo. Lucas, você está me escondendo mais alguma coisa? Eduardo perguntou, sua voz quebrada pela frustração. Não há mais espaço para segredos. Eu preciso saber tudo. Tudo. Lucas hesitou antes de responder. Ele parecia lutar contra uma batalha interna, mas finalmente, com um suspiro pesado, ele falou: Eu não queria que você soubesse, Eduardo. Mas há algo muito mais sombrio por trás de tudo isso. O que você acha que sabe sobre Gabriel é apenas a ponta do iceberg. Ele não era apenas um homem perdido. Ele estava envolvido em algo maior, algo que poderia destruir não só a sua família, mas toda a sua vida. Eduardo sentiu o coração bater mais rápido. O que Lucas estava dizendo parecia tirar o chão debaixo de seus pés. Gabriel, o homem dado como morto, não era apenas um espectro do passado, mas alguém que estava envolvido em um grande esquema. Mas o que seria tão terrível que Isabela havia tentado esconder de todos? O que exatamente ele estava fazendo, Lucas? Eduardo perguntou, a voz mais controlada agora, mas ainda carregada de urgência. O que ele estava envolvido? Lucas olhou para o chão por um momento, como se tivesse que reunir coragem para continuar. Quando ele finalmente levantou os olhos, havia um tipo de medo neles, algo que Eduardo nunca havia visto antes. Gabriel era parte de um grupo muito poderoso, Eduardo. Um grupo que estava envolvido com atividades criminosas em nível internacional. Ele era o elo perdido entre sua família e um império de poder e influência. Mas havia mais. Isabela sabia disso. Ela tentou cortar laços com tudo isso quando se casou com você, mas o destino parecia sempre trazê-lo de volta. O choque foi imenso. Eduardo nunca imaginou que sua família estivesse ligada a algo tão sombrio. Ele pensava que o dinheiro, as mansões, as empresas familiares eram tudo o que existia em sua vida. Mas agora ele percebia que havia uma teia de corrupção e manipulação bem diante de seus olhos. Uma teia que ele jamais imaginou ser capaz de desvendar. Como isso pode ser possível? Eduardo perguntou, sua voz trêmula de incredulidade. Como Isabela pode ter se envolvido com algo assim? Ela sempre foi tão pura, tão distante disso? Lucas balançou a cabeça, a tristeza evidente em seus olhos. Ela não escolheu se envolver, Eduardo. Ela foi puxada para isso, sem querer. Quando ela conheceu Gabriel, ele já estava profundamente enredado nesse mundo. Ela tentou protegê-lo de tudo, mas quando o medalhão apareceu, ela sabia que o passado estava vindo atrás dela, mais uma vez. A revelação caiu sobre Eduardo como uma tonelada de tijolos.
Ele não conseguia entender como o medalhão, um simples objeto, poderia ser a chave para todo esse segredo. O medalhão que ele havia visto tantas vezes com Isabela, o objeto que ela sempre usava como um símbolo de algo perdido, agora parecia ser o elo que unia tudo. O medalhão, ele significa mais do que você pensa. Ele não era apenas um presente, Eduardo. Ele foi dado a Isabela por Gabriel naquela noite fatídica. Quando ele desapareceu, ela foi a única pessoa que sabia onde ele estava escondido. E aquele medalhão tinha informações, algo que ninguém mais sabia. Algo que poderia destruir o que restava da sua família. Eduardo se sentou, seus pensamentos em um turbilhão. Ele nunca imaginou que algo tão pequeno pudesse carregar tanto peso, tanto mistério. O medalhão não era apenas uma lembrança de uma noite perdida no tempo. Ele era a chave para algo muito maior, algo que Isabela havia tentado esconder de todos, inclusive dele. Mas o mais doloroso de tudo era o fato de que Isabela havia tomado a decisão de proteger Eduardo, de esconder a verdade. Ela preferiu viver com o fardo do segredo, acreditando que ele não seria capaz de lidar com aquilo. Agora, ele se via preso em uma rede de mentiras, sem saber em quem confiar. Isabela sabia de tudo isso? Ela sabia que meu tio estava envolvido com algo tão grande, tão perigoso? Eduardo perguntou, a dor em sua voz transparecendo. Ele não conseguia mais entender a mulher que amava. Ela havia mentido para ele por tanto tempo. Ela sabia, Eduardo. Ela sabia porque ela estava apaixonada por você. Ela queria uma vida longe de tudo aquilo. Quando você apareceu, ela acreditou que poderia escapar de seu destino, mas o que ela não sabia era que o passado nunca desaparece. Ele sempre encontra uma maneira de voltar, e agora ele está de volta para reivindicar o que é seu. Aquelas palavras reverberaram na mente de Eduardo. O passado estava vindo atrás dele, atrás de Isabela, e ele não podia fazer nada para impedir. Ele sentia que a verdade, por mais cruel que fosse, estava finalmente começando a se revelar. Mas o que fazer com essa verdade agora? Como ele poderia salvar a si mesmo e a memória de sua esposa de um destino tão sombrio? Ele se levantou, sentindo a necessidade de fazer algo. A situação estava fora de controle, mas ele sabia que tinha que encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Eu preciso saber onde ele está, Lucas. Eu preciso entender o que Gabriel queria, o que ele deixou para trás. E eu preciso descobrir o que Isabela fez para esconder isso de mim. Lucas olhou para Eduardo com uma expressão resoluta, sabendo que não havia mais volta. Você está pronto para enfrentar a verdade, Eduardo? Porque quando você descobrir, não haverá como voltar atrás. Eduardo estava em um estado de choque quase constante, mas sabia que não havia mais tempo para hesitar. A verdade sobre o passado de Isabela e o mistério envolvendo Gabriel o cercavam a cada passo. O peso das revelações anteriores lhe deixava sem chão, e as palavras de Lucas ecoavam em sua mente, como um martelo batendo continuamente em sua consciência. Aquela manhã, ele se preparava para um confronto definitivo, um que exigia não só coragem, mas também a capacidade de olhar para dentro de si mesmo e enfrentar a verdade, por mais amarga que fosse. O medalhão, o elo perdido, o passado que parecia ressurgir com força implacável, tudo levava a um único ponto: Gabriel. Onde está o medalhão agora, Lucas? Eduardo perguntou, a voz tensa, cada palavra carregada de expectativa. Ele sabia que Lucas tinha informações cruciais, e ele não podia mais esperar. O tempo estava se esgotando. Lucas parecia hesitar, mas antes que ele pudesse responder, uma ligação interrompeu o silêncio. Eduardo olhou para o celular, sentindo um aperto no peito. Era uma mensagem de Isabela, a mulher que ele ainda amava, apesar de tudo. Seu coração se apertou ao ver as palavras escritas na tela. Eduardo, precisamos conversar. Eu posso te explicar tudo. Vamos nos encontrar. Ele não sabia o que sentir. Por um lado, queria acreditar nela. Por outro,
A dor da traição o fazia duvidar de tudo. Eu preciso ir até ela, Lucas. Eduardo disse com firmeza, já se dirigindo para a porta. Lucas o parou com um gesto. Ele sabia que Eduardo estava em busca de respostas, mas também sabia que não seria fácil. Isabela estava profundamente envolvida em algo que ela não podia controlar. E Eduardo precisava estar preparado para a verdade. Eduardo, a Isabela que você conhecia talvez não seja a mesma pessoa que está diante de você agora. Lucas disse, os olhos fixos em Eduardo com uma intensidade rara. Você tem que estar pronto para o pior. Aquelas palavras ressoaram como uma advertência. Eduardo respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em sua mente. O que ele esperava encontrar naquela conversa? Ele queria acreditar que Isabela ainda tinha algo de puro, mas as mentiras acumuladas estavam tornando difícil distinguir a verdade da ilusão. Ele entrou no carro, sentindo o peso da decisão. Cada quilômetro que percorria em direção ao encontro parecia uma eternidade. A casa onde Isabela morava agora parecia diferente, mais sombria, como se a história que ela havia tentado esconder estivesse prestes a engolir tudo ao seu redor. Quando ele chegou, não havia mais volta. A entrada estava vazia, exceto por uma luz fraca que vinha do salão principal. Eduardo respirou fundo, entrou e seguiu o som da voz de Isabela, que o chamava do fundo da casa. Eduardo, você chegou. Eu sabia que viria. Ela disse, sua voz carregada de emoção, mas também de um certo receio. Ele a viu à distância e algo em seu coração se despedaçou. Isabela estava mais frágil do que nunca, mas ainda havia uma força em seus olhos, uma força que o fez hesitar. Era como se ela estivesse esperando por ele, como se ela soubesse que este seria o momento final, o momento de enfrentarem tudo o que haviam escondido. O que você quer me dizer, Isabela? Eduardo perguntou, o tom de sua voz gelado. Ele estava tentando manter a calma, mas a raiva e a dor estavam cada vez mais presentes. Ela se aproximou dele e, por um instante, Eduardo viu flashes do passado. Os momentos felizes, as promessas feitas, a confiança. Mas agora tudo parecia quebrado como vidro estilhaçado. Eu nunca quis que você soubesse disso, Eduardo. Ela disse, a voz trêmula. Eu queria te proteger. Eu queria que tivéssemos a vida que você sempre sonhou, longe de tudo isso. Mas o que era isso? O que Isabela estava escondendo? Eduardo olhou fixamente para ela, esperando uma resposta. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para confessar o impossível. Quando ela falou novamente, as palavras saíram com dificuldade, como se cada uma delas fosse uma punhalada no próprio coração. Gabriel não está morto, Eduardo. Ela disse finalmente. Ele está vivo. E o medalhão é a chave para tudo. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. A revelação era mais do que ele podia suportar. Gabriel, o homem que ele havia considerado perdido para sempre, estava vivo. E tudo o que ele pensava saber sobre sua vida estava prestes a ser desmantelado por completo. Mas por que você escondeu isso de mim, Isabela? Eduardo gritou, a dor agora transbordando. Por que me fez acreditar em uma mentira? Você me traiu, Isabela. Traiu a nossa confiança, a nossa família. Ela deu um passo para trás, o rosto contorcido pela dor. Eu não tive escolha, ela sussurrou, suas palavras quase inaudíveis. Eu sabia que ele voltaria, que o segredo que ele carregava ia destruir tudo. O medalhão, Eduardo. Ele não é só um símbolo. Ele contém informações que podem destruir nossa família, nossa fortuna. Gabriel. Ele é o responsável por tudo o que está acontecendo. Neste momento, a realidade caiu sobre Eduardo como uma avalanche. Gabriel, seu tio, o homem dado como morto, era a chave para uma rede de intrigas, mistérios e segredos que ele nunca imaginou.
O passado havia retornado com uma força incontrolável, e agora Eduardo tinha uma escolha difícil a fazer: proteger Isabela ou destruir tudo o que ele conhecia em busca da verdade. Mas a verdade, como ele logo descobriria, vinha com um preço muito mais alto do que ele poderia imaginar. O destino de todos estava prestes a ser selado.